Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Sintonize Arquitetura. Hoje, em caráter extraordinário, estou aqui do lado da Andréia. Edição especial. Hoje, sem a nossa titular aqui do canto esquerdo, como eu brinco, né? A Anaíse. A gente está num programa especial, numa gravação especial, aproveitando a passagem de um convidado especial também por Santiago. E hoje eu estou do lado de cá, né, Andréia? Sim. Estaremos juntos nessa próxima horinha para conversar. Novo hoje. Né? Vocês vão estar assistindo esse programa num dia especial diferente da segunda-feira, que é o horário tradicional do Sintonize Arquitetura, às segundas-feiras, às 19 horas, às 7 da noite. Nós temos, na verdade, dois convidados especiais. Um que está fazendo essa ponte, né? Que é o Fernando Machado, nosso ex-vereador, hoje empresário do ramo da material de construção civil, e o Luciano, que veio de Porto Alegre para participar da Semana Acadêmica, que nós também já recebemos o professor Rodrigo antes para falar dessa Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da URI, e a gente tem um assunto que eu tive que dar uma estudadinha também, né? O Steel Frame. Desafios e cases de sucesso, o arquiteto Luciano Link. Gostei do sobrenome dele, né? Tem tudo a ver com podcast, com internet, com arquitetura, né? E a gente vai bater um papo com ele, com o Fernando também, que ajudou não só a trazer ele no podcast aqui, mas também de participar do evento de arquitetura. Andréia, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. Prazer estar aqui do teu lado. Prazer, Júlio. Então, bem-vindos, né, ao nosso programa, nossa edição especial do nosso podcast. E a gente vai falar num tema, né, que posso dizer que é novidade para o pessoal, né, que muita gente não conhece, tem dúvidas, né. Então, é um tema que vai ser, com certeza, vai agregar muito aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que tu vai ser, como arquiteta, uma ponte também para futuras construções nessa linha. Quero aproveitar, então, no comecinho do programa, dizer que a gente está aqui em nome da Italínia Idealité, móveis planejados, da Dona Elaine, a Gaúcha Manzoni, tradicional, mais de meio século atendendo a nossa comunidade, a Ferragem dos Guris, grande Anderson, toda a família lá, sempre a 1000 por hora, né? Sempre a milhão. A Estúdio A Iluminação e Ambientes, que loja espetacular. A gente já teve a oportunidade de fazer um programa ao vivo de lá, uma loja espetacular. A Jéssica deve estar já, se não tá mamãe, né? Tá naquela expectativa. A Lux Revestimentos também, uma loja que vem, uma empresa que vem de Alegrete para Santiago, tá ali na Tito Becon, à disposição para quem for construir, reformar. A Casa das Cortinas, que programa maravilhoso foi lá, teve até festinha de aniversário, né? Da Anaíse e do Marlon. A Marmorize Pedras Especiais, outro ambiente maravilhoso que a gente teve a oportunidade de visitar. Também a Portela Imóveis Rurais e Urbanos, que agora está em novo endereço, ali na João Escobar Carpes, número 14. Aliás, vamos, na volta da Andréia, vamos estar lá também. Fazendo nosso podcast de lá. Direto daquela, ficou maravilhoso o espaço lá do Alex. Também a Lopes Peixoto Engenharia e Concretos, que está hoje trabalhando fortemente na entrega do Garden Club, mas que também vai construir, já começou, né? As obras já começaram. Até a gente tem que fazer um videozinho lá das obras andando do prédio mais alto de Santiago, está sendo construído ali na esquina. Como é que a Anaíse fala todo... O esplendor. O esplendor, né? Ali na esquina da Tito Becon com a Silveira Martins. E vem aí o prédio mais alto de Santiago. Também com a gente a parceria da Vibela Imóveis e Colchões. O Marcelo está sempre ligado com a gente, não perde um programa. A Móveis Sagim. A gente tem que também fazer uma visita lá para mostrar como é que funciona, como é que se faz aqueles móveis maravilhosos. São grandes parceiros da Andréia também de longa data. Sim. E a construtora Minoso, do nosso querido Lucas, que... foi um dos primeiros contatos que a gente fez e que abraçou o programa desde o começo com muito carinho. Grande melão, né? O melão. O melão que durante a FECOARTE foi segurança da FECOARTE também, né? Ele gosta disso, Figura. Bom, daí a gente não pode esquecer também dos nossos parceiros, né? Claro. Que nos ajudam a sempre dar um presentinho para os convidados. Sim. Era para ser surpresa ou não? Não. Presentinho dos convidados? Então, os cafés, né, Boqueirão, muito obrigada pelo apoio, e a Cacau Show, sempre junto conosco, né, com essas trufas maravilhosas. Se vocês não experimentaram o café da Fazenda Boqueirão, eu recomendo, viu? Não vou fazer que nem a Anaíse dizer que o meu acabou, porque, Tá. né, mas só fica a dica. Bom,
Rapidamente eu vou dizer que já disse que a gente está aqui com o Luciano e com o Fernando. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta. E aí vamos contar toda a história do Fernando. Ele vai se apresentar, do Fernando também, né? Do Luciano, né? Nosso convidado especial, que veio de longe para participar da Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da nossa universidade. E que daqui a pouquinho vai contar um pouco da história dele e vai nos explicar, afinal de contas, né, o que é o steel frame, o que está chamando tanta atenção para as pessoas construírem nesse novo modelo. Já voltamos. Então, foi rapidinho, já estamos de volta. O nosso Sintonize Arquitetura, Andréia, recebendo hoje um convidado super especial. E eu acho que a gente tem, antes de apresentar o Luciano, agradecer ao Fernando por, né, fazer essa ponte importante, né? Então, Luciano e Luciano e Fernando, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu trabalho com terraplenagem já desde 2004, né? Quando saí da vereança ali, 2004 comecei com terraplenagem. Hoje faz 21 anos, né, praticamente, que eu trabalho com escavações, fundação de obras na cidade, né? O nosso forte mais é barragem, né? Questão de construção de obras, reforma de barragem, no meio rural, né? Então a gente já veio sempre nesse segmento de mão de obra, a máquina. E em 2023, né, já que a gente trabalhava com fundação, tinha caminhões ali à disposição para puxar areia, brita, nasceu a Maffer, né? A loja de material de construção, situada ali na frente do Colégio Isaías. Então estamos indo para o terceiro ano, segundo ano, fechou agora em janeiro. E no dia a dia a gente vende material pesado, a gente vende cimento, areia, brita, todo o material, tijolos, tudo que for da construção desde o início ao final. E a gente vem sempre se deparando, cara, com cada vez menos pessoas, até não descarregar uma entrega na mercadoria. Tchê, cadê os pedreiros da obra? Cadê o cara some? O cara quer que tu descarregue. Tchê, dá uma mão aí, né? O cara tá meio pulando na coluna, alguma coisa. Vamos dividir um saco de cimento, que 50 quilos, tchê, é peso, né? Não. Ele tem que botar lá no fundo ainda, entrar pra dentro de caminhão, aí atola caminhão. Aí, vamos lá, entra areia, brita, o caminhão não entra. Aí, cara, quem é que vai puxar de carrinho de mão? Aí tu tem que uma retro. Mas daí a retro não entra também. E aí, tchê, às vezes pra entrar com uma carga de uma areia e brita vai semanas, às vezes. Os caras lá, porque, me machuquei, daí não vai, não tem outro. Enfim. E eu pensando, tchê, tudo evolui, né? A medicina evolui. Cara, nós estamos ainda, né? Tinha que ter um sistema que agilizasse. E a gente vai, hoje, internet, começamos a acompanhar hoje steel frame, cara. Steel frame foi o que eu me identifiquei mais. E a gente foi para cima. E a Smart hoje é uma referência, né, nacional de empresa de steel frame, de construção a seco. Busquei contato com eles lá, muitos receptivos. Fiz um curso de uma semana em Porto Alegre com o professor Luciano. Botei a mão na massa mesmo, levantamos uma maquete lá em uma semana, né, de 40 metros quadrados. Desde a montagem. Então, assim, tudo aquilo que a gente estuda via internet foi para a prática, e eu tô cada vez mais apaixonado pelo sistema e vejo que é um sistema hoje que tu consegue, por exemplo, resolve o problema do peso,
tu tem um problema de facilidade na questão de mão de obra, porque aí tu vai trabalhar com montadores, né? Então, questão de argamassa, cimento, a coisa pesada seria só no início da obra, né? Depois tu vem com o parafusadeiro, então tu tem a mão de obra mais fácil para conseguir. Nós temos hoje o problema da questão de Santiago aqui, como no interior, questão de umidade. Hoje, depois o professor vai explicar isso na questão da parte interna, como é que é a situação do steel frame, né? Mas eu, assim, como lojista, que busquei isso aí justamente para isso. Nós temos hoje vários condomínios em Santiago, né? Questão de venda de terrenos para construção, e a gente está sempre assim, putz, quem é que vai construir? Cada vez menos gente disponível para construir. Então tem muita demanda de compra terreno, todo mundo quer construir, e aí a mão de obra para isso. Aí então, os pedreiros bons, né, são os mais velhos, e o pessoal mais jovem não tá querendo e aí entrar, é um sistema que tem velocidade, né? Tu tem questão orçamentária, certo? Não tem imprevisto, né? Porque ele é muito projetado. Então tu tem desde o parafusinho lá no início da fundação, lá até o final. Então, assim, não tem erro orçamentário, que é o primeiro problema. A questão de velocidade de obra, tu consegue fazer aí 1/3 de uma obra de alvenaria tradicional, né? E tudo dentro das normas, né? Então, o professor vai nos dar uma aula aí hoje desde o início, né, professor? Deixar a parte técnica para ti. Mas eu, só para dizer para vocês, é isso. Eu vinha desde quando surgiu a Maffer, na questão de como ter uma opção, né, de velocidade. Porque as pessoas assim, eu tô com dinheiro, tô com obra financiada. O steel frame é financiável pela Caixa, por qualquer banco. E quero fazer numa vez. Eu quero sair do aluguel e ir para cá. Daí tu tem que esperar, às vezes, uma obra de 400 metros, 2 anos, né, para concluir. E com imprevisto financeiro. Acabou o cimento, acabou isso. Mas, tu orçou, mas caiu uma chuva lá, molhou meu galpão, foi 300 sacos de cimento e virou pedra, entendeu? Então, são vários fatores ali que levam a gente a achar um sistema hoje que não é de hoje, já vem de séculos, né? Então, até isso aí o professor vai nos explicar a parte histórica do início do steel frame, né? Bom, o Luciano, eu vou fazer uma breve apresentação, aquela técnica famosa, mas ele vai se apresentar para a gente. Ele é arquiteto e urbanista, especialista em construção a seco, né? E light steel frame. Que chique, né? Pós-graduado em orçamento, planejamento e controle de obras. Isso é para a Andréia, né? O arquiteto. A gente já falou sobre planejamento, sobre orçamentos. Projeto de construção de edificações dos sistemas construtivos Light Steel e Wood Framing. Uau, viu como eu tô bem, né? E esse SIP aqui deve ser SIP mesmo, né? É supervisor técnico da Smart, que o Fernando já citou. E hoje ele atua na assessoria, na assistência, na gestão técnica, em treinamentos, como o Fernando também citou. Mais de 15 anos na construção civil. E eu vou te fazer uma pergunta básica, né? Primeiro quero que tu te apresente, né? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é essa. Por que, o Fernando já deu uma dica, né? Por que optar pelo steel frame hoje e quais são os principais, vou furar até uma pergunta aqui, quais são os principais mitos que vocês têm que, com os quais vocês têm que lidar em relação a essa nova modalidade de construção. Não tão nova, como diz o Fernando, mas para nós aqui, né, trazendo para o nosso ambiente. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Luciano. Prazer enorme estar com vocês aqui. Prazer. Trabalho na construção desde os meus 12 anos, né? Comecei com meu pai lá, como ajudante, e eu sempre faço essa brincadeira e é uma coisa séria, né? Não existe assédio moral e assédio profissional trabalhando com o pai. Né? Então, daquele momento, vendo o meu pai, e ele é como um herói, e para mim, e eu acredito que para quase todo mundo, né? Me trouxe essa referência e o gosto pela construção. Então, eu consegui conviver ali muito tempo com ele, aprender, e ele era daquela pessoa chata, que ele errava 2 milímetros, 3 milímetros, desmanchava tudo e começava de novo, detalhista, ao extremo. Então, foi muito bom, assim. Numa época da minha vida, eu saí da construção, porque... Qual é a ideia do pai? É que o filho estude e ele não passe o mesmo serviço que o filho passou. Sim. Então foi isso que ele fez comigo. Me formei em enfermagem, passei para enfermagem, coisa nada a ver. Meu Deus, igual eu com a veterinária. Exatamente. E trabalhei 15 anos nessa área da enfermagem e chegou um momento que não estava mais fechando, sabe? Aí eu voltei. Aí juntei financeiros, mais fiz a minha faculdade, consegui fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo. E voltei para a construção e aí eu olhei assim, essa é a minha lenda, é aqui que eu tenho que ficar. E fui. E lá em 2009 conheci o drywall, uma época bem diferente, assim, porque me criei dentro da construção da alvenaria, do concreto, da pedra. E aí eu passei para conhecer o drywall, uma coisa muito mais leve.
E como diz o Fernando, né, é muito mais fácil você carregar um perfil que tem 3 quilos, 4 quilos, do que carregar um saco de cimento que tem 50. Então levou meu gosto e eu fui aprofundando, entrando na construção a seco, fiz minha pós-graduação em orçamento e planejamentos. E é interessante que a construção a seco ela entra diretamente dentro do planejamento, porque você consegue ter um cronograma muito mais dinâmico, mais assertivo, um orçamento mais assertivo e a construção de fato muito mais rápida, né? Que é uma das vantagens aí do steel frame, já adiantando a resposta. Então, logo após conseguir fazer minha pós-graduação em sistemas construtivos a seco, né? Lá steel frame, wood frame e SIP. SIP são painéis de paredes prontos, que vem de fábrica, né? Muito utilizado na construção de refrigeradores industriais, né? Vem com isopor por dentro ali, aquela questão toda, né? Então é bem interessante. E venho desenvolvendo e trabalhando há 3 anos na Espaço Smart, que hoje ela é a líder brasileira de produtos de construção a seco e uma das maiores empresas da América Latina em relação à construção a seco. E pegar esse aprendizado lá interno, porque é onde você tem que, para aprender o que você quer, você tem que ir lá no foco, na raiz. E esse é o meu sentido. Eu entrei na Espaço Smart e fazendo meu serviço. Hoje trabalho no departamento técnico como supervisor. Faço a gestão das obras do Brasil, novas obras da Smart, junto com a equipe. E visitas, treinamentos aí, porque é uma dessas questões, difundir o conhecimento, trazer o conhecimento, quebrar esses paradigmas. Sim. Dessa questão do vamos botar assim como não é bem um preconceito, mas uma previsão do sistema. Uma resiliência, né? Isso. Porque hoje é uma das principais. O que meu pai falava para mim. Isso aí é muito leve, você vai voar com o vento. Ele contou essa de bastidores, eu ia pedir para ele contar, né? Começou por casa, né? Tipo, por casa. Ontem, no dia anterior que a nossa gravação, eu tava ao vivo e estava conversando com a minha convidada e eu falei que iríamos tratar do assunto. E ela disse assim, eu tenho a impressão que no primeiro vento vai voar tudo. Se nos Estados Unidos, né? Não. Que tem aqueles tornados lá. E aí tu teve que convencer o teu pai de que era seguro. Isso, e levou muito tempo para fazer isso. Até lá para um certo período da minha vida, eu levei um pedaço de perfil de steel frame para casa. Aí ele pegou na mão, isso aqui é forte mesmo. Né? Pegando assim, eu falei, pai, viu? Você não vai voar. Não, mas é leve. Que legal. Então, eu tive que quebrar essa que é uma das desvantagens do light frame no Brasil, é a questão da cultura. Apesar que no Sul, ela é muito mais difundida e muito mais aceita. Então a gente tem partes do Brasil que ela desenvolve muito rápido. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, é exponencial o crescimento. E a gente tem algumas restrições, centro do país, Nordeste, agora também o Nordeste está começando a acordar e desenvolver. E a gente está levando isso para o Brasil todo, que é uma das missões da Espaço Smart, pintar o Brasil de laranja. Então, uma das questões das pessoas ainda terem um pouco de receio de achar que é leve, que não vai sustentar, que não vai resistir. E não é verdade isso, né? Ela é um sistema que ele é muito mais versátil, porque ele é mais leve. Então eu consigo ter uma estrutura total muito mais leve, uma fundação mais leve. E isso, além da economia, me traz uma robustez, num geral, para não voar ela é fixada no concreto e tudo mais. Né? Tem toda a fundação, né? E por incrível que pareça, é uma coisa bem... uma das coisas que as pessoas me perguntam, mas as placas são finas, se a pessoa chegar com uma faca, ela não vai conseguir cortar a parede, entrar e me roubar. E eu falei, a facilidade de cortar uma placa com uma faca é a mesma que você der um martelo para a pessoa e mandar ela quebrar a alvenaria. Quem vai tentar invadir uma casa de alvenaria vai com uma marreta, né? Então, ou vai pela janela, né? Não vai... também tem essa. Eu brinco assim, pode ser um alerta, né? Mas é mais fácil você subir no telhado, quebrar uma telha, ou tirar uma telha e entrar pelo telhado. Sim. Né? Então... fica esses mitos, aí a gente está conseguindo converter, mudar esses pensamentos, né? Então, o pessoal fala ali que é inovação, que é o futuro, e eu digo, não, já está aqui, já não é mais futuro, né? Já está no Brasil, já está desenvolvendo muito, o crescimento é muito. Eu até tenho espantado, assim, e é uma tecnologia que vai fazer sucesso, e eu acho que vai chegar um momento que a gente nem vai mais lembrar da alvenaria, sendo bem sincero, assim, né? Então... Eu acho que podia puxar a questão histórica, né, professor? Lá, quando é que surgiu isso aí, né? Para os ouvintes ali. A questão ali, como falou, a questão térmica, né? A questão de calor e frio. Tá frio lá fora, aqui dentro tá mais quente, né? Economia de ar-condicionado, etc. Questão de acústica, a mesma coisa. Moro sei lá, na Bento, na Paris, aqui, área de movimento. Tio, minha criança tá pequenininha, não quero barulho. Tio,
parede de steel frame é muito mais acústica. Sim. Esse detalhezinho, assim, de repente passar... A história, assim, a história de Brasil, quando é que o steel frame começou a ganhar espaço e ser introduzido no Brasil para valer mesmo? No Brasil, a gente tem casas com mais de 30 anos, que alguém que veio de outro país trouxe o sistema, gostou, pediu para fabricar o perfil em alguma metalúrgica e construiu. Eu, de fato, não tenho algum registro inicial, mas eu consigo esses dados no Brasil. Historicamente, assim, no mundo, ela vem logo depois da Segunda Guerra. A gente tem muitos países com falta de construção porque foram destruídos. E a gente tem uma sobra gigantesca de aço dentro das metalúrgicas que era dos materiais bélicos, né? Até eu brinco, o canhão, a bala virou casa, né? Então, dessa função. Então, a gente tinha um déficit de construção muito grande e precisava ser rápido, porque as pessoas precisavam de moradia, de construção, e tinha esse excesso de aço sobrando nas usinas. Alguém teve a ideia, vamos transformar em perfil, vamos fazer em uma estrutura e vamos construir casas para as pessoas morarem de uma maneira rápida. Né? E já pensando na industrialização do sistema. Então, a primeira casa construída lá é de 1941, logo após a Segunda Guerra, que a guerra terminou antes de 45, mas de fato foi registrado em 45, né? Então já começou nessa época ali a questão da construção industrializada. Tanto que na época as chapas que faziam as vedações das casas eram feitas de metal com cerâmica. Aquela famosa chaleira da vovó que ficava em cima do fogão, no desenho de uma florzinha, era aquele material que revestiam as casas, né? E então começou a se expandir isso, e aí juntou lá com o grande incêndio de Chicago com a produção das primeiras placas de drywall, né? Que é da gipsita, que os Estados Unidos trabalhavam antigamente muito com estuque, e eles precisavam de alguma maneira, algum material que tivesse isso e que não pegasse umidade. E isso era a gipsita, né? Como era feito isso? Eles revestiam as casas com pequenas ripas de madeira, faziam um barro com essa gipsita e esfregavam. E aí logo em seguida alguém teve a ideia, não, quem sabe a gente deixa essa placa mais fácil de aplicar, bem pronta. E aí se criou o drywall, as placas de drywall, juntou ali com a questão do aço produzido lá na Segunda Guerra, e a gente formou um sistema de construção assim que a gente tem hoje. É difundido no mundo, Japão, Canadá, França, Alemanha, Estados Unidos tem, mas não é tanto como a gente pensa, porque eles são muito voltados para o wood frame. Uma questão que está mudando hoje, até pelos últimos grandes incêndios que teve lá em Califórnia e tudo mais. Então é um material que ele vai suportar mais a temperatura, não vai pegar fogo tão fácil, né? Ele já é preparado para esse tipo de evento. Então, como falei para vocês, é uma coisa que vem forte e já mudou lá fora, tá mudando aqui dentro. E espero que mude muito. Sim. Eu tenho uma pergunta de jornalista que vale para. Eu quero aproveitar a nossa arquiteta residente aqui e quero fazer essa pergunta para os três, né? Sobre qual é a principal barreira para a entrada do steel frame, né? Que o Luciano falou que alguns do centro, do nordeste, um pouco mais resistentes. E aí eu quero trazer para o nosso ambiente aqui o Fernando como empresário da construção e tu como arquiteta. Qual é a maior dificuldade que a gente tem e como está esse processo aqui em Santiago também? Né? O Fernando, eu perguntei, tu tem clientes? Eu tenho um cliente que já me autorizou a falar e tal. E para ti, arquiteta, também vou aproveitar, né, fazer essa pergunta. Para os três, qual é a principal barreira que vocês encontram ou encontraram para introduzir isso no mercado? O primeiro que eu digo hoje todo mundo faz uma casa, não faz mais por conta, a maioria busca o auxílio dos arquitetos, né? Então, o primeiro contato que, quando a gente chega lá, alguém para comprar materiais lá na nossa loja, ou precisa fazer uma fundação com máquina, etc., sempre tem um arquiteto ou um engenheiro por trás, né? Então, assim, hoje os profissionais da área arquitetura, de engenharia civil, que tem que dar essa possibilidade para o cliente, né? Porque, assim, vamos dizer assim, a gente vem da questão cultural, né? Que pedra é pedra. Não adianta, tem que mostrar, tem que olhar. Então, assim, em Santiago, hoje, nós temos uma casa de steel frame, que faz há 4 ou 5 anos, que ele me autorizou a dizer é o Dr. Mário Lúcio, no lado do Jardim da Poesia. Então, ele tá contentíssimo. Qualquer um de vocês, que ele é muito receptivo, né? Encontra no mercado, gosta de conversar. Uma hora que encontrarem ele, pergunta, tem algum problema? Não. Ele tá... Até semana passada, ele disse, cara, minha casa, eu estive viajando, fiquei mais de mês fora, eu volto, a casa não tem mofo.
Hoje, todo mundo é mal do século, né? Renite, né? Eu sei porque eu tenho filhos com renite. Então, o que é renite? É questão do inverno, né? Verão não tem. Por quê? Umidade e mofo. Então, pensa que tem uma casa que não tem mofo. As paredes correndo água. Isso não tem no Não existe no steel frame. Porque ela tem na montagem das paredes, vai uma película ali, que o professor pode explicar, que faz essa questão da respiração. Sai a umidade para fora e não entra de fora para dentro. É que nem fosse uma pele. É membrana hidrófuga, né? Isso, que ela tem. bem. Então, assim. Aprendeu bem, né? Aprendeu direitinho. Então, temos uma parede que respira. Sim. Na construção civil, no tijolo, não respira, né? Por isso que dá a questão da umidade. Sim. Então, e a questão de infiltração também, né? Pelo solo, tudo. Tem infiltração. Tem a questão ali, por exemplo, da parede. A gente está fazendo um orçamento hoje para um cliente aí resistente ao fogo. Por que não faz de concreto? Não. A parede resistente ao fogo, da norma do PPSI do bombeiro, cara, é drywall, é steel frame. Qual é a diferença de drywall e steel frame, por exemplo? Né? Aqui eu vejo placas USB que são usadas em steel frame e drywall. Drywall é um termo interno. Paredes interna, drywall. Paredes externa, steel frame, vai mudar o aço, a espessura do aço e de parede, entendeu? Então, quando fala drywall, é questão interna. Que nem eu vi os banheiros de vocês aí todos fechados com gesso, é drywall. E quando vai trabalhar em fachada, parte externa, mais resistente à intempérie de sol e chuva, é o termo steel frame. Essas diferencinhas que é importante. Mas eu penso nisso. O primeiro contato seria os arquitetos, né? Demonstrar essa possibilidade para o cliente. Temos a opção de fazer a tua obra mais rápido, já que tu tem um recurso financiável, é uma obra financiada, porque dificilmente alguém tem dinheiro recurso próprio, tu vai fazer um financiamento, né? E hoje tu quer fazer uma casa, por exemplo, de madeira, não tem financiamento para madeira. No steel frame tem financiamento. Então, um ponto positivo. Daqui a pouco saiu o dinheiro. Saiu o dinheiro, eu quero morar uma vez na minha casa. Não é? Então, tu tem a questão daí, na alvenaria tradicional, muitas pessoas têm que se envolver para construir. Daqui a pouco um adoece, um machucou um pé, furou ali com um prego, já não foi na obra. Então, ela vai prorrogar. Secagem de concreto, né? Uma Que demora laje, 40 muito. dias, 45 dias. Então, assim, tu tem uma evolução lenta, né? Sim. Coisa que não acontece no steel frame. Hoje, a obra mais perto aqui eu cito, porque é a nossa rota Santa Maria. Vou citar como exemplo, material da Smart, tá? Tem um consultor de lá que trabalha há 12 anos já no segmento. Estão levantando uma casa de 400 metros que vão entregar em 6 meses. Tem até elevador interno na casa. Nos condomínios mais chiques de Santa Maria hoje, na Estância dos Montes, lá, de 6 casas, uma em steel frame. Então eles estão com 75 dias de obra, a casa toda levantada, fechada por fora, eles vão começar a pintar e botar abertura. Então a velocidade de obra em 3 pessoas, né? Em 3 montadores. Isso aí tu não vê em outro sistema de construção tão rápidas, né? Então por isso que os arquitetos, que eu penso que teria que explicar um pouco pro cliente ali, tem o tradicional, tem a questão do steel frame, tem, né, a parte interna, daqui a pouco com gesso. Então acho que o início seria isso aí. Claro. E cada cidade, quando fazer, por exemplo, Santiago tem uma, Jaguari na entrada ali tem outra do Oswaldo Nicola, que é steel frame. Então, assim, aos pouquinhos vai começando. E as pessoas vão olhar, vão ver ali que funciona, que deu certo. Eu acho que é um trabalhinho devagarzinho. É um trabalhinho de formiga, né? Mas eu tenho que trazer mais esse hábito, até a questão de trazer profissionais, né? Que venham até para unir os arquitetos, né? E explicar, até fazer visitações de obra, como o Fernando fez, né? Que tu consegue enxergar, de fato, e ver que dá certo. Até porque a gente indica aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente, né? Aquilo que a gente bota a mão muitas vezes. Exato, então é muito importante, né? Essa entrada, assim, de vocês, até uma dica, assim, de fazer cursos, né? De trazer profissionais que envolvam mais os arquitetos nessa questão. E a questão, assim, por exemplo, porque a Smart, às vezes, mas na internet eu tenho vídeo de montagem. Não, assim como tu pode se vestir, os tutoriais, né? Tu pode se vestir, tu tem marcas e marcas, né? Do tênis até a roupa, né? Mas daqui a pouco lá, tu botou o tênis pra jogar um pádel, descosturou todo o tênis. Por quê? Porque daqui a pouco a marca não era original, né? Sim. Daí tu perdeu aquele tênis. A diferença de tu pegar uma marca não original, deu algum problema, tu chega na loja lá, cara, deu um problema nesse tênis. Não, vou te dar outro. Por quê? Porque foi uma falha, né? Todo mundo tá assim. Então a Smart é uma empresa hoje, além de renomada, reconhecida, a maior empresa do Brasil. O que vai trazer isso? Eles estão junto na venda, né, no acompanhamento da obra.
Eles vão vender, por exemplo, aqui, qual é a parceria Maffer e Smart em Santiago? Eles vendem a obra cinza, a obra branca, né? Que é do aço. E não montam, eles acompanham a montagem. Então a gente tem time de montagem acompanhado por eles, né? E demais materiais, que demais materiais é praticamente o mesmo. A fachada que o arquiteto vai fazer, o projeto que o arquiteto e o engenheiro vão fazer, não vão ser modificados. Apenas vai ser modificada a questão estrutural. Ao invés de tu levantar com tijolo, tu vai levantar Fica com aço. exatamente igual. Vai ficar exatamente igual. Tu tem aquela pedra moledo, aquela Sim, pedra que eu amo. vai estar ali na fachada. A cor, a abertura vai ser igual, entendeu? Então, assim, a Espaço Smart vai acompanhar toda a montagem, que vai ser conosco em Santiago aqui, e a venda dos outros materiais. Aço é com eles, as placas, os condimentos para fechar a parede, tela, porque isso aí é camadas de fibra de vidro, vai uma tela, vai... até o professor pode explicar mais detalhadamente, não tem como dar errado. Ela vem até o buraco do parafuso para montar, Sim. E já tem um buraquinho que tem que o parafuso, então não tem como dar erro. Não tem como chegar no final da parede ali, deu um probleminha ali, eu vou ter que botar 5 centímetros de massa. Não existe isso no steel frame. Ela chega lá no final, no prumo, não tem. Se deu errado, desmonta e monta de novo, né? Luciano, como é que é esse processo para ti na prática? O conhecimento ainda é pouco, no geral. Isso consta também dentro da própria faculdade. Na minha faculdade, eles tocaram no assunto steel frame, mas nunca se entrou nada aprofundado. Sabia que era um perfil de aço revestido com uma placa e que ele ficava a cada 60 centímetros. O perfil. Foi isso que me passaram na faculdade. Então eu tive que correr muito atrás. Na época, que nem eu falei, que eu brinco com tudo, eu sempre falo o mesmo texto porque é uma realidade. Quando eu comecei a estudar isso, eu tinha que traduzir o que o Google Tradutor traduzia. Porque você não conseguia entender o que ele falava ali, você tinha que interpretar, né? Então, hoje, o conhecimento está muito mais fácil. Muitos canais no YouTube. Aí eu até brinco, eu falo assim, só cuida do pessoal, a data do vídeo. Porque a gente tem norma que entrou e às vezes os vídeos mais antigos não estão enquadrados na norma, né? Mas é essa questão técnica mesmo de sair desde o início da faculdade, você ter uma cadeira. Existem cadeiras de técnicas construtivas e tudo mais dentro da faculdade, estudos materiais, mas eles podiam às vezes aprofundar em algum sistema. Hoje em dia, dentro das faculdades, você consegue ter isso numa especialização. Sim. Né? Você não tem lá eu vou 6 meses direto só de steel frame. Não existe. Só em uma especialização. E dentro da faculdade, passar isso para o arquiteto vire durante um projeto, passar isso para o cliente, porque às vezes o cliente não sabe que existe. Né? Ou ele viu numa viagem que ele fez, ficou interessado, mas passou os anos e ele acabou esquecendo. E aí você traz essa memória de novo e ele, não, boa, gostei, vi lá nos Estados Unidos. E como é que a gente combate isso hoje de fato? É difundindo conhecimento, que não tem como, e fazendo a pessoa tocar. Tem que ter experiência. Ela tem que ir num lugar, numa construção, botar a mão e ver que aquilo ali é tão resistente quanto a alvenaria. Ver as etapas, né? As etapas, né, e ver que... E é o interessante assim, que quando a gente começa uma obra numa cidade, hoje começa a subir o aço ali. Em 2, 3 semanas, 15 dias no máximo, 30 dias, quando é uma obra muito complexa, toda a estrutura está montada. Junta público na frente da construção. Isso é legal. Você olha um monte de pessoas passando e eles param e olham assim... E essa pessoa, quando passa na próxima semana, um mês depois, a casa já está toda revestida, como o Fernando falou aqui da de Santa Maria, 75 dias. Aí o pessoal olha, porra, semana passada eu passei aqui não tinha nada. Sim. Agora eu já estou aqui, já tem esse aço. Aí passa de novo, ela fica interessada, ela começa a estudar e correr atrás. E isso é legal, e aí começa a difundir. E é que nem eu falo assim, por que eu falo que o arquiteto, e não só o arquiteto, o engenheiro, quem trabalha na construção tem que difundir isso? Porque a gente sabe que no Brasil, 80%, e isso é registrado, né, pelo Sinduscom, as construções não têm projeto. As pessoas resolvem, vou construir uma casa, elas fazem um desenho e constroem, e aí começam a surgir as patologias. Acham que é simples, né? Eu não vou pagar um profissional. Eu tenho um pedreiro que faz pra mim. Exato. Se ergue tão fácil, eu mesmo ergo. Pra que eu vou pagar, né? O preço do projeto eu compro o piso da minha cozinha. Mas é que o projeto, o pessoal acha que a arquitetura é só desenho. Não. A arquitetura ela vai envolver a solução dos seus problemas, a realização dos seus sonhos, porque ela vai fazer da maneira que fique como você quer, né? E que desenvolva tudo isso e que siga todas as normas brasileiras. E a gente tem 1 milhão de normas
Muitas, né? E tá também, mudando a cada ano, né? cada Como tu ano, comentou. revisão, entra uma nova norma, muda alguma coisa, porque as normas são para proteger as pessoas, são para padronizar a construção. E isso define muito e entra. E esse é o serviço do arquiteto, do engenheiro. Não só desenhar. Ele vai trazer a solução dos seus problemas, ele vai resolver problemas que você não imagina, Sim. né? Patologias como infiltrações, que depois você tem uma criança que lá fica atacada da rinite por causa de um mofo, por falta de uma impermeabilização que ninguém avisou que tinha, Sim. e o arquiteto sabe, o engenheiro sabe. Então, ele é um trabalho técnico, não é um trabalho fácil. Tanto que se um projeto fosse só desenhar, eu fazia um desenho de hoje para amanhã. Ontem eu estava até sentada no escritório desenhando, assim, detalhando, né, um projeto. É muita coisa para pensar. É muito. É porque, assim, ó, e qualquer coisinha que tu se esquecer, né, dá um problema lá na frente. Então, é um trabalho de formiguinha, assim, ó. Formiguinha. É muito. Se as pessoas soubessem a metade do que um arquiteto faz, porque é realmente. Quantas coisas poderia evitar, né, numa obra, né? Se tu tivesse um profissional que te auxiliasse, né, e desde o início acompanhasse. Então, é muito importante isso. A questão ontem, professor, de desperdício ali, o senhor fez uma palestra muito, muito bem ontem na URI e estava ali com um slide, fica até mais fácil de dados, né? Mas trazer para nós a questão da economia do steel frame em relação à alvenaria, né? Por exemplo, isso aí é importante, o custo também que o pessoal perguntar. Eu ia chegar nessa parte o steel aí. frame tá muito caro, né? Essa questão, assim, do dia a dia. O que o senhor me fala a respeito do desperdício ali? Uma obra de alvenaria comum, né? Vamos usar aí o tijolo como a gente já tem como referência, que a gente empilha tijolo, como eu brinco aí, há 200 anos, né? Desde que começou os primeiros blocos, aquela construção toda. O que acontece numa obra hoje? Eu faço uma parede de alvenaria, paguei o pedreiro para fazer a parede, paguei o material para vir para a obra. Aí eu pago o mesmo pedreiro para abrir um buraco na parede, quebrar para me passar uma tubulação hidráulica, uma tubulação elétrica. Eu pago o ajudante para levar a caliça ali, o entulho que sobrou para uma caçamba. Eu pago a caçamba para tirar esse material. Depois eu pago novamente o pedreiro para botar a tubulação e novamente fazer o concreto ou o reboco. E sem contar o quê? A massa que cai no chão não tem como aproveitar. Sim. Ou se eu aproveito ela está contaminada com alguma sujeira, pode me trazer uma patologia futura. Então a gente vê que o gasto e o ciclo desse processo ele é errado, né? Então, no steel frame eu não tenho isso, porque eu faço a minha parede, enquanto eu estou fazendo os revestimentos externos, as placas cimentícias, glass rock, enfim, o que for utilizado, USB, eu já consigo fazer a pessoa passar as hidráulicas e ele não precisa estar quebrando parede. Ele está com o espaço aberto. Sim. Ele vai lá, passa a tubulação, passa a lã de vidro, né, o tratamento termoacústico, e depois ele vem com o fechamento interno. E não é só isso, isso é na manutenção também. Por quê? Quando eu tenho que... estragou meu registro do banheiro. Eu tenho que ir lá e quebrar toda a minha parede, tirar o registro, arrumar, botar todo aquele... Eu pago para... Nem falo de novo. Pago para quebrar, pago para tirar o lixo, pago para fechar. No steel frame, com as técnicas construtivas que a gente tem hoje no Brasil, eu vou lá, eu corto só o pedaço da placa que necessita fazer algum conserto, tiro ela, conserto, faço a manutenção. Com o mesmo braço de placa que eu tirei, eu coloco, fecho o buraco, trato, faço uma pintura. Então o desperdício Mínimo. comparado à alvenaria, é mínimo. A gente diz hoje em estudos reais, né, que o desperdício desse tipo na construção alvenaria, por exemplo, ele é de 20% a 25% daquilo que eu pago para entrar na obra e eu pago para sair da obra como entulho. E a mão de obra que gerou todo esse entulho, né? Enfim, faz todo esse serviço. Então quer dizer que a cada 4 casas eu consigo pagar uma. Então é interessante. E no steel frame eu tenho ali gera resíduo? Gera. Né? Não vou ser hipócrita e dizer, nossa, não gera. Gera. Mas comparado à alvenaria, é em torno de 5%, 1%. E é só aquilo que eu não consigo realmente utilizar. Pedacinhos muito pequenos de placa, algum material que danificou. Até porque, assim, muita coisa que vem é reciclado. Então, separo todas as embalagens, são plásticos, são papéis, papelão. Isso tudo eu consigo separar e reciclar. Então, de lixo mesmo, de obra, de entulho, é menos de 5%. Equivalente a uma caçamba. E como é que funciona, assim, comenta para as pessoas que estão nos ouvindo. Você contrata, né, no caso a empresa de vocês, e aí vem o pessoal e monta, como é que funciona, ou a gente tem que ter a equipe que... A Espaço Smart, ela é a primeira loja de casas do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente vende soluções completas. Você consegue acessar o site Espaço Smart, comprar desde um centro de parafusos até uma casa completa.
Isso é interessante. Na loja funciona. E aí vem aquela questão de que, como é que a gente desmistifica? Nossas lojas, todas são ponto de experiência. A pessoa vai lá, ela sente o material, ela vê, os vendedores são técnicos, explicam para o cliente. E se ele não quiser falar com ninguém, ele entra dentro da loja, acessa o totem, vai comprar a casa, vai para casa, alguém vai ligar e fazer uma reunião. Modernidade, né? Modernidade, porque é isso que a construção industrializada traz, né? Ela traz a modernidade, porque tudo evoluiu. Hoje a gente tem telemedicina, faz cirurgias. Essa semana eu estava assistindo cirurgia cardíaca, a pessoa em Brasília, o paciente na Bahia, operando o coração, sabe? Por que a construção tem que ser com colher? Né? Por que não pode evoluir, ser técnica, tecnológica? E isso a Smart faz, trabalha com isso. E como é que funciona? A gente tem várias modalidades. O cliente pode comprar só o material, aí ele contrata a mão de obra já da região e executa, né? E a gente indica pessoas que são capacitadas e tudo mais na região. Ele pode comprar a obra cinza, sem execução também. Ele pode comprar uma casa completa com execução da Smart. E a Smart é legal assim que a Smart não concorre com o mercado. O nosso foco é vender o aço, difundir a construção a seco e trabalhar de que maneira? Mas o cliente quer a mão de obra. Ok, a gente vai fornecer para você, a gente faz um contrato e tudo mais, e a gente fala com o Fernando, por exemplo, e ele vai lá e executa a obra. Sim. Então a gente gera esse ciclo sem Ele tem a equipe toda que vai entregar a obra pronta. Isso. Acompanhado desde o início, desde o start da obra, pela Smart, né? Smart e a pessoa do Luciano, que é o que mais anda no Brasil. Mas eu preciso projetar em steel frame. O ideal seria, né? Você quebra algumas barreiras maiores ali com um projetar já pensando. Mas eu posso transformar um projeto de alvenaria em steel? Pode. E é fácil, não é uma complicação. Aí vocês fazem esse trabalho? Faz. Eu tenho uma casa, eu tenho meu arquiteto fez o meu projeto, está em alvenaria. Dá para fazer, faz. Até tem benefícios, porque as paredes de alvenaria, geralmente, o arquiteto projeta com 15 centímetros. De 15 a 20, depende. Então eu consigo ter paredes no steel frame com 11 centímetros e meio. Eu ganho 4 centímetros por parede em um ambiente. Então eu vou lá no final 8 centímetros por ambiente. Sim. E o arquiteto sabe o que eu vou falar agora, que a gente briga por 3 centímetros no projeto. Às vezes você está com o projeto pronto. Em interiores, isso faz muita diferença. Exatamente. Eu tenho um móvel que só vai caber com aquela medida e não cabe. E aí eu boto essa parede mais para lá, boto mais para cá, até o momento que eu conseguir acertar isso, né? E aí, quando eu transformo a alvenaria para steel, quando eu tenho um projeto em alvenaria, eu consigo ter essa vantagem. Quando eu penso em steel, eu já tenho isso automático, né? Então, existe essa modalidade. Eu compro só material, eu posso comprar um material avulso, né? Se eu já conheço o sistema, se eu conheço alguém que contrata uma mão de obra, contrato a Smart para fazer a execução, e aí a gente chama os parceiros da região e faz o acompanhamento dessa obra, né? E mesmo assim, o cliente comprou o projeto estrutural, tudo aço com a Smart, a gente fornece ali o serviço de apoio técnico, que é uma das minhas funções. A gente vai na obra, ajuda, tira as dúvidas. Fulano, não tá legal daquela maneira, vamos dar uma mudada ali, vamos trocar esse parafuso, o parafuso tá errado, falta parafuso. Por quê? Para manter ali uma qualidade no final da obra e todo mundo sair feliz. E a questão de interiores, assim, porque, por exemplo, se tu quer colocar um armário aéreo, como é que funciona? A gente hoje no mercado brasileiro já é bem evoluído em questões de vedações, né? Tanto interno, externo, e isso eu falo as chapas, o drywall, placa cimentícia, o USB, enfim. A gente tem placas hoje no mercado que suportam 50 quilos por ponto de parafuso. Um armário em MDF ali, vamos dizer, um loceiro. Sim, eles são pesados, São pesados, vamos dizer 200 quilos, 150 quilos. 150 quilos, 3 parafusos, de uma certa maneira, né? Eu consigo fazer a fixação do armário. Mas a minha avó tem louça lá desde 1930. Pesa 1 tonelada. Você pega o armário pesa 150 quilos. Mais a louça, 600, sabe? Mas é verdade, é o dia a dia. A minha mãe tem uma cristaleira lá, que às vezes eu botar fogo na cristaleira. É só para dar trabalho para limpar. Mas ok, né? É o gosto dela. Então, dá. E, meu armário é uma coisa muito pesada. A gente utiliza outros tipos de revestimento junto com o drywall, por exemplo. Uma placa de USB atrás da placa de drywall. Mas isso eu já tenho que ter, por exemplo, planejado? É o interessante ter. Né? A gente recomenda ali, né? A gente, quando faz a reunião inicial do projeto, a gente pergunta qual é a sua pretensão para isso, qual é a sua ideia. Aqui vai ser uma cozinha, eu vou ter móveis, que minha avó tem muita louça, então isso tudo é previsto lá. Aí, isso Ou só fazer na placa. interiores junto, né? Também. Exatamente. Mas isso pensando só na placa, né? Na chapa de vibração. Mas se eu fixar no aço, eu também consigo ter muito mais resistência ao peso. Então não tem essa questão, é livre.
Então, mesmo que uma alvenaria suportaria, o steel frame suporta e até mais, dependendo da situação. Aí é um caso bem específico, aí eu tenho um restaurante e eu sei que ali eu vou ter uma prateleira de pratos. Então ali eu vou fazer um reforço específico na parede, com Igual madeira gesso, tratada, né? igual gesso, né? Então, não é difícil, não é fácil, não dá um custo muito exagerado. Eu acho que é interessante isso. E a gente consegue ter uma previsibilidade de futuro. Ah, mas hoje aqui é uma loja de roupa. Mas depois no futuro, essa loja comercial foi feita de estilo, ela pode ser uma autopeça. O peso muda. A gente já consegue prever isso antecipadamente e até seguindo as normas brasileiras já estipulam esse tipo de acontecimento. Então é bem tranquilo, assim, não tem nenhum mistério. Eu vendo a curiosidade da Andréia aqui, é interessante, eu acho que cabe bem certinho nesse momento da pergunta. Em relação aos arquitetos, essa quebra desses paradigmas, essas mudanças culturais, né? E aí eu acrescento na mesma pergunta, como é que está a questão da qualificação, né? Da mão de obra, o pessoal que trabalha. Hoje a gente tem, como é que está esse andamento de preparar as pessoas para esse novo modelo? Isso é uma questão que inclusive os arquitetos. Os arquitetos. Que vem atingindo o Brasil de uma forma muito grande, que é a falta de mão de obra em todos os sistemas construtivos, independente se é alvenaria, madeira, não interessa. Está faltando gente. E é hoje uma das profissões que paga bem. Né? A brincadeira que rola, até a gente vê nos memes por aí, eu pensei que eu ganhava bem até fazer um orçamento com o pedreiro. E aí acontece por quê? Porque é pouca gente no mercado trabalhando. Da onde é que vem isso? Do meu pai. O meu pai, ele lutou lá como pedreiro, trabalhou e fez com que eu saísse da construção, porque ele não queria que eu passasse o mesmo trabalho, o mesmo esforço que ele passava. É que hoje em dia, com a internet, o pessoal quer fazer mais home office, né? Não quer colocar, sujar as mãos, né? Como você diz, não quer estar lá no sol, na chuva, né? Quer... Sim. Se acomodou mais. E é uma questão até de geração, porque os meus pais foram me treinar para isso, eu treino isso, passo isso para meus filhos. Hoje eu vou treinar, Teus filhos estão indo para essa área também? Quem dera. Quem dera, né? Mas isso é a vocação de cada um, né? A gente não consegue bater a vocação, mas nessa época, assim, às vezes o pedreiro antigamente passava de pai para filho. Não pode ser que eles mudem, né? Tu mudou, tu era enfermeiro. Ele é um case de mudança a longo prazo, né? Exatamente. Então, isso vem levando com que a mão de obra hoje na construção diminua. E hoje a gente tem muita formação acadêmica, e isso é legal para um país, é bom tudo. E as gerações vêm mudando. Não adianta a gente querer combater a geração de hoje, porque elas têm um ritmo. A geração de 1980, que é a minha, é outro ritmo. Mas o pessoal é mais devagar. Não é a geração. É a evolução. Então, da mesma maneira, eu tenho meus sobrinhos ali que eu gosto de obra, adoram obra, vivem dentro da obra. Então, e eles são das gerações últimas agora, então é interessante isso, né? Só que isso acarreta na falta de mão de obra. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que treinar, tem que mostrar. Porque hoje a gente tem 2, 3 tipos de profissionais que vão para a construção. A pessoa que gosta, que viu aquilo de alguém, passou na vida alguma fase e se apaixonou e foi para a obra, e gosta. Pessoas que precisam de dinheiro, e essas são as primeiras a desistir, porque quando elas conseguem um emprego numa coisa mais fácil, elas saem. E as pessoas por necessidade. Então, eu acho que... por que a gente não pode ter a vocação dentro da obra, dentro da construção? Dá. E isso a gente tem que treinar, passar a educação e tudo mais. Para os arquitetos também. Porque o arquiteto não precisa conhecer tudo. Ele tem que conhecer aquilo que ele está na hora. Eu vou projetar uma sala comercial, eu preciso entender como funciona o comércio, como eu atraio o cliente, como é que eu faço a disposição de prateleiras. Ok. Mas, eu vou trabalhar com steel frame e tudo mais, ele tem que conhecer, mas ele tá sempre se atualizando. Sim. Que nem médico. O médico está se atualizando dia a dia. Porque não adianta o médico de 1930 lá, ele tem as soluções da época, hoje a gente tem soluções mais avançadas. Às vezes ele tem umas dicas que são melhores. Sim. Faz um Você carinho, complementa, né? faz uma massagem na barriga, enfim, complementa essa situação. E a gente tem que treinar. É registrado ali pelo Sinduscom uma falta de 200 mil trabalhadores na construção civil. Isso engloba todo o ciclo, desde o projeto até a mão de obra final lá, o ajudante da obra. Então, tem que desenvolver isso, tem que fazer e tem que trazer o conhecimento para as pessoas. A gente faz isso através de treinamentos, né? A gente tem como missão ali difundir o conhecimento. Em 12 anos a gente conseguiu formar 10 mil novos alunos, 10 mil novos profissionais, incluindo os arquitetos, engenheiros e até mesmo grandes investidores, né? Eles foram lá, fizeram treinamento. No último ano, eu tenho aí dos últimos 2 anos, em torno de 500 alunos meus,
de um treinamento que é focado, é mão na massa. É esse que o treinamento que o Fernando fez com a gente se conheceu. E os arquitetos que estão nos escutando, como é que funciona esses treinamentos? Aonde fica esses treinamentos? Explique um pouco para nós. Boa pergunta. A gente tem, a Espaço Smart tem 10 centros de treinamento espalhados pelo Brasil, né? Porto Alegre, Florianópolis, Ponta Grossa, Recife, Belo Horizonte, São Paulo tem 2, temos em Fortaleza, temos em Vitória. Aí as pessoas podem acessar dentro do site do Espaço Smart, ali tem Aqui em Santa Maria não tem. Vai ter no futuro uma loja em Santa Maria, Uhum. né? Logo, acredito, não sei previsão de tempo, nada. Não sei se vai ter um centro de treinamento. Sim. Isso depende do espaço que eles alugaram para ter uma estrutura mínima para a gente dar. Tem em Porto Alegre. Tanto agora em julho, agora nas primeiras semanas de julho, vai ter um episódio de treinamento. E ele é para todo o ciclo. Ele envolve desde o ajudante até o investidor, o construtor, o arquiteto, o engenheiro. É um curso, assim. É um curso. E quantos dias? Tem certificado? Tem Como é que certificado, é o único curso do Brasil homologado pelo Senai. Né? Então é um certificado Senai. A gente tem que ter uma carga mínima de horas, são 33 horas. E fica em torno ali de 40% a 50% teórico, 40% a 50% prático, mão na obra. Que legal. Isso que é importante, E né? não interessa se a pessoa, eu não vou pegar. Vai, lá Vai, dentro. que legal. Isso é legal, né? Eu tinha um colega que ia fazer a casa e ele vai fazer o curso primeiro. Pra ver Claro. se tudo aquilo que ele aprendeu, que o engenheiro arquiteto falou pra ele, era verdade. Que Ele falou, joia. lá no meu nome dele. Muito cliente que tira essas dúvidas. Ele foi lá fazer o curso. Viu? Não precisa ser arquiteto para fazer. Não. É verdade. Do treinamento que o Fernando fez, foram vendidas 3 casas. Né? Lá, o pessoal que veio do Maranhão, se não me engano, Foi o Maranhão. compraram 2 casas. Depois teve o senhor esse que foi só para... Era um senhorzinho de... Aposentado, né? Pô, devia ter uns 80 anos. E era interessante que você começava a dar aula, que eu olhava para ele e tava... Pegava Pegava 50% das coisas. A questão, assim, voltando ali, da leveza. Falou leve, né? Vai voar. Mas por ser um material leve, eu cito o exemplo dessa casa que é mais perto de Santa Maria ali. Que aí tu vai lá e tu fala com o engenheiro. Quanto que ia gastar nessa casa de 400 metros? Tinha em torno de 150 mil de fundação. Estaqueamento. O que funciona hoje com steel frame? Eles não gastaram 50 mil para fazer um radier. Ela fica simples, desde a hora que começa. O que seria um radier? Fala, pessoal. Se a André que é arquiteta, eu também. Na hora, né? Um radier. Vamos lá. O radier é um tipo de fundação, né? A gente tem várias estruturas de fundações, desde vigas, de baldrame, sapatas, estacas, né? A fundação em radier é a mais leve, que ela é como se fosse uma laje, só que no solo, né? Lógico, ela tem toda uma estrutura para suportar as cargas e os pesos, e ela é a mais rápida hoje do mercado, mais leve, que você gasta menos material, consecutivamente mais leve, e ela suporta o peso do steel frame. Lógico, isso vai muito de projeto, porque eu tenho um solo que é argiloso, um solo mole, rígido, ele vai suportar menos. Objeção, né? solo mole em cima do banhado, tu tem que ter um cuidado maior. Né? Mas aí para qualquer tipo de construção tem que ter, né? Mas no mais que nós soltos. E tem o raio também, né? E a vantagem da construção industrializada, do steel frame principalmente, é que a gente consegue ter uma economia de estrutura em 30%. Porque como o perfil é muito mais leve do que uma viga de concreto e às vezes suporta o mesmo peso, o mesmo esforço, eu consigo ter isso transpassado para a minha estrutura de fundação. O que é a fundação? É um dinheiro que as pessoas não enxergam. Às vezes 30, 50 mil, a gente fala, é um dinheiro bom, é grande isso, que está dentro do chão. Mas é a fundação, é a base principal da construção, não adianta. É o que mantém em pé, né? O que mantém em pé. E existe, até quantos pavimentos a gente consegue fazer com steel frame? Conforme a norma, ela coloca o steel frame até 2 pavimentos em prédios residenciais. Mais comerciais, aí, lógico, o engenheiro faz um documento específico ali pro projeto, a gente consegue ter 5 pavimentos bem tranquilos. Nossa. Então, e a rede hoteleira está apostando muito, está pegando muito pesado. Bahia, a gente tem lá cases de sucesso, né, que é o Resort Canabrava. Temos também em Manaus, a Carmel. Temos tem na Bahia outros hotéis, que são muitas obras, às vezes eu acompanho todas. Sim. Né? Então a gente tem bastante cases de hotéis, por quê? Porque como a gente tem uma construção muito rápida por ser leve, que é uma das principais vantagens, o retorno, o ROI de investimento é muito rápido.
Porque se eu fosse fazer um hotel, um prédio de 5 pavimentos, 40 quartos, em alvenaria eu vou levar 2 anos. Em steel frame eu consigo fazer em 8 meses. Nossa. Menos de um ano. Então eu tenho, vocês entendem? Eu tenho vamos dizer, 1 ano a mais recebendo diária de hotel. Então eu não acabo não, em vez de estar gastando com mão de obra e tudo mais, eu consigo ter esse retorno muito mais rápido. O ROI do investimento, o ROI da agilidade, né? E a construção, que acho que passou batida aquela hora que você me perguntou dos valores, Sim. não foge muito. Né? O que eu pago hoje para alvenaria é mais ou menos o que eu pago para o steel frame. Tem alguma diferença? Às vezes tem, depende do mercado, porque aço é importado, aquela coisa toda, né? Sim. Então a gente depende muito do mercado exterior ali para isso. Mas o clube médio brasileiro, num geral, no médio brasileiro, né? Não regional, gira em torno de 4.200, 4.50 a alvenaria. E o do steel a mesma média. 4.500, 4.400, 450. Já é um mito que já cai, né? Já cai. O que acontece, assim, na alvenaria é muito mais diluído. Porque hoje eu vou fazer minha fundação e vou gastar 10, 15 mil. Compro lá o concreto, compro a brita, o cimento. Depois eu vou fazer minhas paredes, eu compro os tijolos. Aí, daqui a 2, 3 meses eu vou comprar material do telhado. Então é muito mais diluído o gasto. E quando eu tenho um steel frame e eu compro a minha estrutura de aço, ela vem toda junto. Então eu vou ter que pagar aquilo tudo junto. Então o susto inicial é maior, apesar de que hoje é 100% financiado por qualquer banco. Que a gente tem, em 2022 entrou a norma do steel frame, então ele deixa de ser um sistema novo no Brasil e se torna um sistema convencional, porque ele é normatizado. Ele é atual, ele é brasileiro, ele é aceito no Brasil. Tanto que o governo investe muito nisso, né? Obras, postos de saúde, escolas municipais, creches, hoje já são definidas pelo governo federal com obras em steel frame. Já veio o projeto deles. A Smart fornece o aço, o construtor constrói. Então, a gente tem vários benefícios na construção industrializada, e a maioria delas é agilidade, leveza, que a gente tem uma fundação menos profunda, tá? E na questão da fundação, eu posso trabalhar com qualquer tipo de fundação. Eu já iniciei uma fundação para alvenaria. Posso usar? Pode. Pena que gastou material a mais, né? Na época lá, mas foi. Eu tenho uma casa de 2 pavimentos que eu ia ampliar para um terceiro. Pode. Você pode fazer um terceiro pavimento. Essa questão aí, por exemplo, na prática aqui, a gente tem muita obra antiga, né? E quase todas as obras de casa, ou até uns sobrados, às vezes antigos, tudo tem laje em cima, né? Tudo tem. E aí daqui a pouco tem num calçadão, numa avenida ali, queria fazer o terceiro andar ou o segundo andar. E agora, umas alvenaria ali, tijolo, precisa um engenheiro, arquiteto fazer. É muito peso, não dá para fazer. Teria que reformar desde baixo, toda a fundação, viga, para fazer um terceiro do piso ou o segundo andar. Steel frame, tu não faz isso. Por ser mais leve. Você consegue implementar no segundo andar ou no terceiro sem fazer a fundação. Então isso aí é incrível, Interessante, né? isso. Um pouco tu comprou ali, aqui numa rua comercial, uma sala comercial, que tem uma laje. Porque tu não pode fazer 3 andares em cima, 3 apartamentos para vender, para valorizar o imóvel. Na alvenaria tradicional tu vai ter que fazer desde a começar do zero. E steel frame tu não, tu faz Que a partir legal, daquela laje ali, segundo, terceiro andar, tranquilo. Eu vou só para deixar bem técnico isso, né? Daria para fazer, mas a gente pede o estudo sempre, né? Pode ser que eu não conseguiria fazer em alvenaria, mas o steel frame, por ser muito mais leve, eu consigo. Sim. Mas precisa do estudo, precisa do engenheiro para ele verificar. Até às vezes, se o projeto já existe, verificar, ele vai atender as cargas. Sim, às vezes já foi, a pessoa fez com 2 pavimentos porque não tinha condição financeira, iria ampliar. Claro. Então ela já tem condição, mas tem que fazer um estudo de carga, estudo direitinho, para manter o certo, né? Claro. Não é porque ela é... Não, sim. Exato. Nunca passar por cima dessas normas básicas, né? Não vamos fazer isso já amanhã, tá? André já estava pensando. Até pra gente encaminhar, a gente falou antes do programa que era mais ou menos 1 hora, já estamos perto disso e o papo vai fluindo. E eu já estou imaginando Muitas quando é que vão trazer o Luciano de volta para Santiago para fazer um workshop, alguma coisa assim. Em breve, estamos no orçamento de uma casa aí, não vou dizer aonde ainda, mas em breve. E se der certo a casa, daí os arquitetos podem ir acompanhar, né? Exato. Faz um tour pela obra Com bem certeza tranquilamente. eu vou amar. E aí que eu queria encaixar essa, que pode ser a pergunta final, assim, que não seria exatamente a cereja do bolo, mas para a gente ter uma ideia, se falou bastante em casa, agora há pouco tu falou em hotéis, qual é o ponto alto hoje? É comercial, é residencial, é industrial? Onde é que o steel frame está no seu auge no Brasil, tá no topo? Qual é o topo dessa cadeia? Vamos fazer assim, né? Nessa escala 1, 2 e 3, o que está na frente?
Todos. Boa, boa. Boa, por que eu falo isso? As obras hoje... Vou usar um exemplo que eu conheço prático. Ipanema, lá em Camboriú. Tá. É um bairro lá, atualmente, tem uma placa na obra, na entrada da cidade. 289 obras ao mesmo tempo. Caramba. Torres. Para agilizar a construção e às vezes viabilizar cronograma e financeiro, eles estão fazendo a estrutura de concreto, né? Viga, pilar, laje, e os fechamentos das paredes todos em steel frame, tanto interno quanto externo das fachadas. Aí vem para a parte residencial. A Smart, ano passado, vendeu só projetos da Smart, sem contar projetos de outras pessoas que vieram de outros lugares, em torno de 800 casas. E é uma coisa grande, 800 projetos, né? Não é uma coisa pequena. E o comercial? A gente está com grandes obras corporativas aí de condomínios inteiros, de incorporadores. A gente tem um condomínio no Paraná, que é da CGL, que é uma grande construtora lá, que estão com 138 lotes, se eu não me engano. Tem que conferir bem esses números, mas são um número expressivo de lotes. Todas as casas em steel frame, todas. E aí os projetos, viabilidade, foi tudo trabalhado junto com a Smart ali, e está sendo entregue esse condomínio inteiro. Temos um condomínio em Maceió com 101 lotes, beira-mar, que vai ser um condomínio resort ecológico, 100% sustentável, também com casas em steel frame, porque o steel frame ele traz essa questão da sustentabilidade. Isso é uma coisa interessante, porque tudo no steel frame é reciclado. O aço vai virar aço novamente, o gesso vai virar gesso novamente. Então as frentes são todas, né? Por isso que eu falo, comercial, residencial. Eu acompanho muito residencial. Então posso dizer hoje assim, vou botar no topo, residencial. Né? Então tu pode fazer um prédio, por exemplo, de 20 andares com a estrutura de alvenaria e de concreto, digamos, e fechamento de steel. E a gente consegue ter uma agilidade. Tem um case em Chapecó, de uma obra que estava com o cronograma atrasado um ano e meio, e eles não tinham nem iniciado os fechamentos das paredes, o reboco. Sim. E um reboco de um prédio de lá 34 pavimentos, 2 anos. Então eles conseguiram fazer toda a fachada revestida com steel frame e tiveram ali 8 meses de obra. Nossa. Então eles conseguiram voltar boa parte do cronograma pela essa agilidade da questão ali do steel frame. Mas toda né? a estrutura, né, de concreto e só. Isso. É muito legal, né? Isso. Então ela é uma tecnologia boa, mais ela leve, funciona né? mais leve. Então, quanto é que pesa um reboco? Em torno de... Tijolo mais reboco. O tijolo, a alvenaria em si, 1 metro quadrado de alvenaria rebocada, em torno de 90 a 100 quilos. Se o reboco foi conforme a gente previu, de 2 centímetros, né? O pedreiro não errou, ele não... sai no reboco, como a gente Tira fala. a parede tá torta, tira no reboco. Aí você acrescenta 5 centímetros. 5 centímetros de reboco, 150 quilos por metro quadrado. É uma coisa muito exagerada. pesado. E a gente não sofre isso no steel, porque as placas são delgadas retas de fábrica, né? Elas já vêm retificadas, tudo certinho. Então... E outra questão também é eu sou fascinado, questão de desmontar. Por exemplo, meio rural hoje, tu arrendou uma área ali 5, 10 anos, 15 anos, fez um galpão, divisa interna, até outra estrutura de galpão mesmo, para a casa, para morar, e aí não comprei a área, você vai para A mais B, vou entregar a área. Chega com o estilo, tu consegue desmontar. Leva tudo de volta pra casa. Pra uma outra Só faz uma área. fundação nova, no caso, né? Tu desmonta as paredes todas, reaproveita e faz a tua casa num outro lugar. Sim. Numa outra área que tu arrendou. A questão de velocidade de obra também, que eu volto por uma parte rural, que a gente é muito rural, né? Hoje, é difícil um produtor hoje ter alojamento ou ter paciência para aguentar uma obra, às vezes, de anos, né? Às vezes ele nem faz, né? Me envolver com o pessoal ali, tem que... alimentação, hospedagem, né? Agora tu propor para ele que ele vai ficar apenas com 30 dias, ou 90 dias, ou 120 dias com gente na fazenda, ele vai fazer. E tu falar para ele que ele vai gastar exatamente X valores, ele vai fazer, que é hoje no dia a dia que a gente escuta muito, né? Quem não quer fazer obra, eles querem comprar pronto, porque, cara, o orçamento eu não sei quanto é que vai acabar, né? Eu não sei até quanto tempo eu vou ficar calado fazendo, então o pessoal prefere comprar pronto, né? Então o steel vem com isso, vem para isso. Facilidade de desmontar. Por isso que é bom fazer um arquiteto fazer o planejamento e gerenciamento de obras também. Exatamente. E assim, essa questão, eu sou apaixonado pelo steel frame, que nem eu falei para vocês, eu saí de dentro da construção mesmo, como ajudante, com meu pai, eu carreguei muito saco de cimento. Eu sei o que é subir três andares de uma escada carregando saco de cimento. Então o peso muda, isso faz agilidade, isso traz mais humanização para o canteiro de obra, que eu acho que é uma coisa que falta hoje.
né? A obra é limpa, como a gente fala, mas eu digo, se eu deixar a obra suja, ela também vai ficar suja, eu preciso limpar. Ela é uma Sim. obra muito mais limpa, que não tem detritos, restos de cimento, Mais de limpa, concreto. mais rápido, mais sustentável. Exatamente. Só tem benefícios. Ela tem bastantes benefícios, muito benefício, e é isso que traz a construção industrializada, né? A Smart foca principalmente no que é o steel frame, a gente vende todos os materiais, mas existem outros, né? O CIP, que nem eu falei pra vocês, os painéis prontos, existe o wood frame que vem para agregar também. A madeira ainda no Brasil é meio mais complicada, né? Madeira Sim. tratada, ela tem um preço elevado e tudo mais, mas ela vem, uma hora vai também pegar firme que nem... Então o processo de industrialização da construção é a modernização, não adianta. A gente consegue ter obras que são feitas hoje, o steel frame, por exemplo, eu consigo produzir toda uma metade da minha estrutura dentro de um galpão fechado, sem passar sol, sem estar sofrendo no sol. E aí depois que eu terminei de montar os painéis, as paredes, eu levo essas paredes para a obra, monto elas nos seus respectivos lugares e começo a terminar a minha construção, né? Então é prático, né? É tecnologia, não adianta, né? A gente nunca imaginou que ia ter manhã. A gente tá aí com Mas é a questão que tu falou no início da nossa conversa do teu pai, né? Ele por um tempo, ele, né, não quis, né, achou que não funcionava. Demora um pouco, ainda mais que hoje em dia os profissionais que a gente tem disponíveis são mais velhos, né? Então ele já tem aquela forma de trabalhar de anos. Então é difícil tu conseguir implementar isso. Mas aos poucos a gente vai, né, evoluindo. Os trabalhadores que saem da alvenaria e experimentam o steel frame, eles não querem mais voltar para Pois é. né? Então, o início é difícil, mas depois... Depois vai. A gente só precisa de que realmente é um dos grandes problemas que a gente tem, mas que nem eu falei, em todos os sistemas são os profissionais capacitados, pessoas para trabalhar, né? E eu acho que isso vai mudar agora, como teve o êxodo rural, que todo mundo saiu do campo e foi para a cidade. Hoje está vendo ao contrário. Sim. O pessoal está saindo da cidade indo para o campo. Na mão de obra vai ser a mesma. Eu estou saindo do serviço braçal e eu vou voltar para a construção. Isso vai acontecer. Eu acho que é o ciclo que vai e vem. Não, e esses profissionais têm que entender também, como tu falou, é tudo mais rápido. Então, eles podem pegar nesse curto tempo outro serviço, como um serviço de mão de obra, tu diz que, né, que leva anos, então tu tá... Então, tu consegue fazer, executar, finalizar, já pegar outro, né, em questão de um ano, imagina. Sim, e ele viabiliza qualquer tipo de construção, tanto Minha Casa Minha Vida, né, existem muitos cases de sucesso já no Brasil em steel frame, até a casa de alto padrão luxo. Sim. A gente tem casas aí, que eu acompanhei 2 obras aí, que tinha... A lareira tem um porcelanato de 3x5, foi construído, mandado fabricar um porcelanato do tamanho da lareira, tá lá numa obra de luxo, pendurado numa estrutura de steel frame, sabe? Então não tem limite para isso. É bem interessante. Como diz o Fernando, elevador também. Não, elevador. Questão do custo de energia, né? Hoje, no inverno, todo mundo quer ligar um aquecedor, ar-condicionado. Ou o verão também. Aí tu pensa hoje, como eles tinham muito mais veda mais, tu diminui teu gasto com energia. Diminui o gasto com... Ele é mais eficiente termoacústico, porque ele mantém a temperatura interna por mais tempo. E não deixa, no caso, o frio... Isso, dentro a casa é mais quente por mais tempo, e no verão ela é mais refrescante. Mas se eu deixar as minhas janelas abertas e não tiver nenhum tratamento, ela vai ficar igual ao clima ambiente. Claro. Isso não tem, né, em qualquer estrutura. Mas eu consigo ter uma economia, e essa economia gera em torno de 40% do ar-condicionado, da refrigeração no verão. Olha só. Porque por ela manter mais a temperatura, ter o termoacústico mais eficiente, ela consegue diminuir o trabalho do próprio condicionador de ar, né? Então é interessante isso. Eu não sei tu, né, que é arquiteta, mas eu aprendi bastante hoje aqui, viu? Papo muito legal, fluiu muito assim. E com certeza o pessoal vai se identificar, né, e tirar suas dúvidas, né, como a gente tirou. Fico à disposição aí para qualquer pessoa, tenho minhas redes sociais, se quiserem passar, fiquem à vontade. Meu telefone de contato também, né? Então... Vou disponibilizar nas redes sociais, então, né, quem quiser conversar, tirar mais dúvidas, né? Mas só no domingo que não, né? A gente fica ali na Mafra, né? Na frente Claro, do Colégio também. ali. Na subidinha da Pinheiro, né? Na frente do tanque de guerra. Na ali. frente do tanque de guerra, não tem Aí erro. você procura ali, a gente fala, ponte com o professor ali, e a liga pra Façam o seu orçamento, né, Com certeza, e tirem com suas certeza. dúvidas. Assim, ó, o arquiteto faz o projeto, aquele projeto é o arquiteto. Sim. Aquele ali a gente vai fazer o orçamento. Não é outro, né? É o que o arquiteto fez, que o engenheiro fez, vai ser transformado só... Mas vocês fazem projetos também, né? Não, Ou ali a Smart sim. faz.
Ela Por trabalha exemplo, com... se alguém procurar vocês e Isso. falar que quer construir e não tem um profissional, vocês conseguem fazer esse... Não, mas essa- normalmente a gente indica até do local, né? Claro. Que dificilmente, É. só se o cara vier de fora e Sim, não conhecer sim. ninguém, gente. Mas mesmo assim, vamos procurar a André, vamos Aham, procurar não, claro. a Rumi, que já acompanhou a outra obra ali do Mário Lúcio, tantos outros arquitetos, né? Por quê? Porque aí ele vai poder acompanhar a aprovação da prefeitura, tá aqui, deu um problema a ele que vai ser chamado. Claro. É. Não que a Smart não faça, mas a gente dica local, né? É que nem eu falo, a Smart não concorre com ninguém, né? A gente trabalha junto como parcerias para todo mundo. A gente tem lá um catálogo de 45 casas já projetadas, podem ser personalizadas, mas isso é critério do cliente. Claro. E o que é o nosso? Todos são nossos clientes, desde do cliente final até o arquiteto, engenheiro, investidor. Então a gente não concorre com ninguém, a gente trabalha em parcerias com todo mundo. O cliente quer optar por comprar ali, ok, beleza. E assim, foi vendida uma obra com chave na mão pela Smart. A gente vai contratar pessoas da região, né, parceiros, principalmente quem fez treinamentos, tudo, e ela faz o gerenciamento da obra, a mão de obra executa, então não tem concorrência do mercado. Sim. Porque são os nossos clientes todos, né? Então, E o isso é cálculo interessante. estrutural vocês fazem porque dá uma garantia, né? É, pra gente Para não produzir o afundar a aço, obra, é. porque quem calculou o aço foi eles. Né? Exatamente. Eles que vão cortar o perfil, a parte de engenheiramento do aço vem deles. Então, eles fazem o projeto, fazem o orçamento. E vem disso aí. pronto, é só encaixar. Só encaixar. Que É legal. um Lego, é um verdadeiro Lego. Luciano, foi um prazerzaço. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou aqui, muito aprendizado, mas o pessoal que acompanhou também a tua participação na Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da URI também pôde ter essa interação, aprendeu bastante. Tenho certeza que muita gente vai aprender bastante aqui. Os que não puderam estar lá, né, Déia? Tá, o Sintonize está aqui também para servir, tá né? Disponível no YouTube, então, Exatamente. e no Spotify. O pessoal pode nos ver e nos ouvir. Prazer. Quando voltar a Santiago, vamos conversar de novo, né? Fique à Fernando, vontade. obrigado por essa ponte também, né? Obrigado para vocês nos convidar, né? Nós que agradecemos, Você é uma né? alta audiência e com certeza mais ainda que vocês são os divulgadores, né? Sim. Da parte da construção civil, né? Casa, todo mundo casa e quer casa, né? É verdade. Nasce, cresce, fica bobo em casa e constrói sua casa. Esse é o acreditado, né? Luciano, seja bem-vindo a Santiago sempre. Eu agradeço a E participação. volte outras vezes, né? Volto, com certeza. Até o bicho vai fazer crescer aqui, né? Sim. Aí a gente vai acompanhar e vocês ficam à vontade com convites também, né? Então, bem legal, eu gosto de participar, eu gosto de evoluir a construção, trabalhar junto e é um prazer e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu acho que a gente precisa bastante disso no Brasil para mudar isso. Divulgar, né? Divulgar. Arquitetura, engenharia. Mostrar É que isso não aí. é só um desenho. Verdade. Muito verdade. obrigada, então. Né? Certo? E pro Luciano também foi um aprendizado, pro Fernando participar do podcast. Primeiro assim, podcast, né? Bom, e aqui, André, a gente tem que agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, a Italina e a Idealité, Móveis Planejados, a Gaúcha Tradicional, a Gaúcha Manzoni, Ferragem dos Guris, o Estúdio A Iluminação e Ambientes, Lux Revestimentos, Casa das Cortinas, Marmorize e Pedras Especiais, Portela Imóveis Rurais e Urbanos, Lopes Peixoto Engenharia e Concretos, também com a gente aqui no apoio de sempre, desde o início, a Vibele Móveis e Colchões, Móveis Sagim e a Construtora Minoso, além, claro, dos nossos parceiros. A Cacau Show É. e a Boqueirão, Fazenda Boqueirão, com seu café maravilhoso. Aí fica um legal. O Cacau Show, o Espaço Smart vai produzir o parque temático deles, né? Ai, que É, parceria com o Espaço joia! Olha aí, Nossa, toda construção. viu? Que legal. Breaking News aqui no nosso programa. Spoiler. Obrigadão, gente. Continuem nos acompanhando. Inscrevam-se no nosso canal, né? youtube.com/Sintonize Arquitetura para receber também, nos Isso. sigam no Instagram. para receber a notificação. Entramos ao vivo às 7 horas da segunda-feira, às 19 horas. Vocês já recebem lá e interagem conosco. Obrigadão. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.